Olá, pessoal! Hoje aqui no canal, mais um vídeo do Conexão, onde eu converso com várias pessoas que estão experimentando essa experiência maluca da vida lá fora. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Ainá, que mora aqui em Groningen há bastante tempo, bem mais tempo que eu, então já tem bastante quilômetros a mais do que eu nessa história. É uma figurinha bem conhecida na cidade, vocês vão descobrir por quê. E como sempre, eu começo a conversa com a mesma pergunta. Ainá, como é que você veio parar aqui? Oi, Aline, tudo bom? Oi, pessoal, boa noite, ou bom dia, boa tarde. Bom, quando eu vim parar aqui, bom, nessa era atual, né, eu conheci meu marido pela internet, e na época, isso já faz um tempinho, foi em 2008, não, 2007, perdão. A gente se comunicava pela internet, aí ele resolveu me conhecer, e aí nessa começamos um relacionamento até que veio a decisão. E aí, vamos nos casar? E então eu decidi vir para a Holanda. E aí comecei uma vida aqui na Holanda. Eu já vivo aqui já há bastante tempo, né? Quase 15 anos de casada. Então casei, esperei o processo de integração civil, aí você tem que voltar para o Brasil. Passei por todo esse processo e hoje eu estou aqui. No Brasil, o que você fazia no Brasil? Você é de São Paulo também, né? Eu sou de São Paulo, sou de São Paulo. Eu trabalhava para uma empresa de tecnologia, né? Prestava serviços para a Petrobras. Era um serviço que eu amava, gostava muito. E me casei, então pedi demissão e vim me aventurar para a Holanda. E foi isso. E hoje eu estou aqui. É, como a maioria das pessoas que vêm no visto de parte, né? Que vem por um parte, que acaba tendo que largar tudo e vir mesmo com a incerteza de o que vai ser a vida e principalmente o que vai ser a carreira aqui, né? Sim, eu me lembro que na época eu tinha muito medo de como ia ser minha vida aqui, mas eu meio que na época eu trabalhava o desapego, porque eu amava o meu trabalho. Era uma coisa muito gostosa que eu fazia, o ambiente era muito bom, uma empresa muito boa na época. E então eu falei, como que vai ser não estar mais aqui ao decorrer do tempo? Eu comecei a trabalhar o desapego, então fui me desligando emocionalmente dos amigos, da família, do trabalho, de tudo que eu fazia no Brasil, porque eu sabia, vai ser difícil, lá eu não vou ter nada disso, então vai ser uma maneira de doer menos e sofrer menos, porque eu sabia, tinham muitos amigos que viviam fora e falavam, a saudade é muito grande. Então eu pensei, vou me desapegar, mas não foi bem assim não. Quando eu cheguei, o impacto foi bem grande. Naquela época, os smartphones acho que estavam mais assim, engatinhando, aí não tinha muito aplicativo que nem tem hoje, né? Não tinha. Tinha bem menos. Já tinha uma tecnologia bem boa, mas não como agora. Então, é claro, eu falava com a minha família constantemente, já tinha Facebook na época, mas era um pouco diferente como é agora, e a saudade apertou, o frio, né? A gente chegou numa época que é tudo cinza, que nem hoje, agora já é noite, né? Aqui já são 8 horas, 8h20, mas tá claro. Mas no inverno, 5 horas da tarde, pra gente já é noite, quer dizer, um pouco antes das 5, né, Aline? Umas 4h30, dependendo do 4h30. do ano. Então, eu lembro que no começo a gente meio se sente turista, né, Aline? Quer provar tudo, acha supermercado, uau, supermercado, que legal, quanta coisa gostosa. E aí, de repente, a realidade bate e fala, oi, e aí a vidinha começou. Então, eu lembro que eu me sentia muito triste, porque eu estava fora da minha rotina, não conhecia ninguém, né? Todo mundo chega, não conhece ninguém. As pessoas aqui, os holandeses, são um pouco mais reservados, então você escuta no máximo oi, então não conhecia os vizinhos, não conhecia ninguém. E aí eu já moro numa cidadezinha pequenininha, que não é, né, eu não moro tão longe do centro, mas a gente sabe que poucos minutos muda muita coisa também. Eu lembro que eu sentia tristeza, achava tudo muito frio, tudo muito escuro, não conhecia ninguém, e aí com isso veio uma depressão braba.
Então, meus primeiros anos, eu lembro que eu já cheguei e fui fazer o Emburgering. Então, ok, o Emburgering era bacana, você está fazendo integração, está aprendendo sobre a cultura, aprendendo o idioma, que é difícil. Mas assim, o que mais me incomodava na época era 2 palavras, caro e difícil. Era o que eu mais escutava dos holandeses. Ai, tudo muito caro. Ai, tudo é muito difícil. Eu sempre pensei, tudo é difícil, mas é impossível. Tudo é caro, se a gente trabalha, a gente tem condições de fazer as coisas. Mas eu cheguei dependendo do marido, e depender do marido não é fácil. Principalmente quando a gente não está acostumada a depender de ninguém, que era o meu caso, e acredito que era o seu caso também. Nunca dependi de ninguém para nada, e aí eu me vi dependendo do meu marido, que sempre foi muito bonzinho, nunca me pressionou, sempre falou, ai, não faz isso, não faz aquilo, mas você tá dependendo de uma outra pessoa. Então isso mexeu com o meu ego, porque eu falei, poxa, eu tinha um puta trabalho e agora eu não tenho nada. Agora eu me vi aqui nessa escuridão e eu não cozinhava na época, então eu sentia muita falta da comida. Eu tentava cozinhar e comida horrorosa. Ou meu marido fazia comida, comida horrível. Eu lembro que ele fazia macarrão, ele só jogava o molho, e aí ele se descuidava, jogava um sal, jogava uma pimenta, e ele, gostoso, né? E na hora de comer eu falava, ai, que macarrão horroroso. Quem não conhece, holandês é a cozinha prática. É coisa que dá para fazer em 10, 20 minutos no máximo. Nada que muito processo, muita coisa, não é com holandês. Então, assim, tem até uma amiga que um dia chegou em casa e o marido dela falou, ai, eu fiz feijão para você, tipo, todo bonitinho, todo fofo, sabe? Aí quando ela foi ver, ele catou aqueles feijão em lata, já pronto, cozido. Tacou na panela, tacou um monte de molho de tomate. Ela falou assim, a atenção foi muito boa, eu achei muito fofo, mas estava horrível. Gente, eu queimava arroz todo dia eu fazia arroz, eu não sei porque eu queimava, mas eu queimava assim a ponto de perder uma panela. E aí eu ligava para minha mãe, como é que faz tal coisa, porque eu não sabia, assim. Quando eu vivia no Brasil, era, né, o almoço de domingo, ajudar, fazer uma salada, fazer alguma coisa, mas eu não sabia nada sobre o dia a dia. A minha rotina de trabalho era exaustiva, nunca estava em casa, estava sempre trabalhando ou viajando, mas enfim, então isso me doeu, então eu comecei a pensar o que eu tinha, o que eu não tinha, e isso foi bem difícil, e aí eu lembro que mesmo estudando, fazendo Emburgering, aprendendo, na minha época fazia portfólio, enfim, eu sei que eu sofri muito, e aí nisso veio uma depressão muito pesada. Eu fiquei um tempo assim muito, muito triste, muito deprimida. Foi complicado essa parte da depressão. E aí você vai no House Arts, o House Arts só olha para você e fala, toma esse remédio aqui. Eu não conhecia o sistema de saúde, então eu achava que, o médico dava um remédio, eu tomava um remédio, daqui a pouco eu estava tomando outro, e os remédios não eram bons, davam um efeito contrário, e de uma certa forma a medicação atrapalhou ainda mais que eu melhorasse. Caramba! Eu estava mal, então eu ia no meu House Arts, o House Arts simplesmente, eu acho que ela tem tal problema, e me dava uma medicação. E aí eu não melhorava, ele me dava outra. Então foi bem difícil nessa época, porque eu cheguei a ponto de perder a capacidade de lutar por mim mesmo. De chegar a falar, não, doutora, eu não concordo, o que é isso, para que isso, porque a depressão foi bem pesada. Então, eu fiquei um tempo bem incapacitada. Então, isso atrapalhou no meu Emburgering, porque foi bem na metade para o final do curso. A depressão já estava de uma maneira que eu já não conseguia mais estudar o suficiente. Então, isso foi bem triste e isso me doeu muito. E aí, o que aconteceu? Até que chegou um dia que eu falei, não dá mais para ficar assim. Eu não aguento mais, eu não sei o que fazer. Eu tenho uma religião e na época até para orar era difícil. E um dia eu falei, hoje eu vou tentar dar o primeiro passo, vai ser difícil. Então eu fui, tomei um banho, passei um batonzinho na cara. E falei, bom, vou fazer uma oração e hoje eu vou tentar dar o primeiro passo. Eu não consegui, é claro, porque eu tentei e não consegui.
e todo dia eu ia tentando, e aí eu falei, eu vou parar com essa medicação, que essa medicação tá acabando comigo. E aí eu fiz errado, porque como eu não fui orientada, não tinha terapia, não conhecia nada, e emocionalmente eu tava tão transtornada para as coisas, que eu simplesmente fui parando a medicação, né? E também não foi... Parou de uma vez só. Parei de uma vez só, o que não foi legal, mas eu consegui, de uma certa maneira, ultrapassar isso. Hoje, né, hoje eu faço terapia, hoje, né, a gente vai melhorando, mas naquele dia que eu falei, chega, eu não quero mais ser assim, eu acho que foi o primeiro passo. Não foi uma coisa automática, mas foi naquele momento que eu plantei a sementinha no meu coração de que eu deveria mudar, porque daquela maneira eu não ia evoluir. E o que mais me doía era, como que eu vou evoluir nesse lugar? Eu vou ser o quê aqui? O que eu vou fazer? Então, no começo... Você chegou a procurar emprego aqui na Holanda? Procurei muito. No começo, eu chegava nos lugares, né? Mandava para o centro de birô, para as agências de emprego, e eu sempre escutava: sorry. Desculpa, queremos uma pessoa mais nova para essa vaga, porque eu já tinha mais de 30 na época, e que o meu currículo era de alto nível. Eles olhavam para o meu currículo, uau. Porém, queremos uma pessoa mais nova. Ou, o seu holandês não é suficiente. Então, isso também, para mim, era frustrante que eu ouvi, que eu tinha um bom currículo, que ele era compatível com o mercado de trabalho, para ter um bom salário, porém, eu quero uma pessoa abaixo de 27 anos. O seu holandês ainda não é o suficiente. Então, isso era como... Sabe quando você pega um martelo e vai martelando? Eu me sentia assim. Era frustrante. Então, doía ainda mais. Então, tudo foram pequenos fatores que contribuíam, né? A gente fica com pouca vitamina D, não tem sol. E a gente também não aprende isso, né? Que eu mudei em dezembro para cá, nos últimos dias de dezembro. E aí também eu comecei a sentir cansada, sentir triste, sentir assim, primeiro mês, assim, até que eu de repente comecei, me veio um estralinho na cabeça, eu falei assim, gente, será que isso não é falta de vitamina D? Aí eu fui no Dr. Google, o Dr. Google falou, falta de vitamina D da depressão. Mas não dizem, sol é vida, sol é tudo pra gente. E aí foi assim, e nesse meio tempo, pra mim era frustrante, porque a comida do meu marido não era tão boa, às vezes ele acertava, às vezes não. Ficar comprando comida fora é impraticável, uma vez ou outra tudo bem, mas todo dia, é caro. Então eu comecei, gente, no mesmo dia que tava lá devorando o livro, ou lutando com a depressão, tava eu e Ana Maria Braga, aprendendo uma receitinha aqui, uma receitinha ali, minha mãe me orientando. E aí, isso era uma coisa que, no processo mais difícil da depressão, me acalmava, me fazia bem, me dava uma sensação de bem-estar que eu não tinha fazendo mais nada. Então, às vezes, meu marido chegava do trabalho, era trocentas mil comidas. Ele falou, nossa, você cozinhou tanto? Porque eu começava a cozinhar e não parava, porque era o que me acalmava, era o que a minha mente esvaziava para os problemas da minha psique. E nisso, então eu comecei, né, aos poucos fazendo amizade, boas amigas, pessoas muito queridas. Então, onde eu ia, eu fazia coxinha, porque eu sentia saudade de comer coxinha de boteco. Eu fazia uma coxinha e levava para comer com as amigas. E aí essas amigas começaram boca a boca, e aí às vezes falava, menina, poxa, eu vou fazer um aniversário, eu vou receber alguém. Você não podia fazer coxinha para mim? Eu compro. Eu morria de vergonha de vender, como eu, que trabalhava com aquilo e agora tô fazendo isso, não. Então eu falava assim, me dá os ingredientes que eu faço. Então eu fiquei muito tempo fazendo de graça para todo mundo. A pessoa comprava os ingredientes, eu ia lá, preparava, e até que chegou uma hora que todo mundo, não, Iná, você tem que cobrar. Eu falava, como assim que eu vou cobrar? Eu não tenho coragem. Eu não tinha coragem, eu tinha vergonha e também não sabia cobrar, não me entendia. Eu não me via uma pessoa que vende salgadinho, que faz salgado, que tá indo pro caminho da comida, porque eu vinha de uma área completamente diferente, de uma base completamente diferente no Brasil. Então, demorou para eu
entender e aceitar. Você não via isso como um negócio, você via isso como um hobby. Eu via como um hobby, era uma maneira assim mais pro social, para socializar com as amigas. Eu tinha pouquíssimas amigas naquela época, eu não conhecia também muita gente, mas o boca a boca, então foi gerando-se um boca a boca em cima do que eu fazia. Ela faz salgadinho, acho que comentavam, eu comi um bolo tão gostoso que a Iná fez. E eu fazia o bolo porque eu sentia saudade de casa, saudade da família. E hoje eu tenho um negócio, né? Tenho a Smackfam Brasília, que foi justamente disso. A depressão, passei por um momento muito complicado. Na depressão, cozinhar era o que me fazia bem. E hoje eu trabalho com isso. Então, quando eu falei, poxa, por que eu tô dando murro em ponta de faca? Então, eu demorei também para entender e aceitar que eu estava numa outra área, que eu estava num outro mercado, que eu fazia algo completamente diferente. E é um trabalho manual, só que é feito com o coração, é feito com a alma. É uma coisa que me faz bem e saber que eu tô fazendo as pessoas também se sentirem bem comendo algo que eu fiz e matando a saudade do Brasil, ou tá socializando entre os amigos. Mas teve um dia que eu falei, Iná, você tá sendo trouxa, né? Para de ser boba, olha aqui o seu trabalho, olha aqui, vai ter um negócio. Então, um dia eu falei, é isso, eu vou dar um nome para o que eu faço, porque então não tinha nome, era Facebook, não existia ainda Instagram. Eu vou criar um Facebook. Então, a primeira coisa, eu falei, qual que é a melhor maneira de eu ter um trabalho informal, sem ter problemas na Holanda? Porque aqui chama Zwartwerk, né? Um trabalho no preto, um trabalho ilegal. Então, primeiro eu liguei na prefeitura, eu falei, oi, tudo bem? Olha, eu sou brasileira, eu faço salgadinhos brasileiros e eu quero vender, tem algum problema? E eles me explicaram, não, você pode pedir. Eles me orientaram de que maneira que eu poderia proceder para não ter nenhum problema. E eu fiz o que eles me orientaram. E daquele dia em diante eu falei, poxa, legal, agora eu tenho uma coisa minha, uma coisa que eu acredito e eu vou caminhar nisso. E eu sou cozinheira. Às vezes umas amigas uma vez batendo um papo, Iná, você é o quê? Eu falei, eu sou cozinheira, eu sou quituteira, eu posso ser nesse momento a sua avó, a sua tia. Eu quero que as pessoas sintam sabor e sintam prazer e gostem do que eu faço, porque é uma coisa que eu amo. E aí eu falei, gente, poxa, Brasil, comida, sabor. Então eu falei, por quê? Sabores do Brasil, mas em holandês. Então ela é Smackfam Brasília. Criei a Smack, fui lá, criei um Facebook muito simplesinho e fui caminhando. Já tenho mais ou menos uns 6 anos, e aí legalizei o negócio, criei uma empresa formal. É que na Holanda para quem não conhece a Holanda é super chata com essas coisas assim, com coisas informais, né? É difícil ser informal na Holanda, e o risco de ser informal na Holanda é muito alto, não é que nem no Brasil, que muita gente trabalha no informal, às vezes passa a vida no informal e não acontece nada. Aqui não, aqui é muito... Eles pegam muito pesado, então, principalmente aí que mexe com comida, então teve que formalizar, tipo, ter um KVK que é como CNPJ, mas também tem licenças, tem outras questões, tem todo um processo. Então, assim, e aí vem um outro lado que eu não conhecia, porque eu só sei, quer dizer, naquele momento eu só sabia cozinhar. E eu fui aprendendo tudo sozinha, porque quando eu casei eu não sabia cozinhar, não sabia fazer nada, mas eu fui aprendendo, fui estudando e também fui entendendo como é que funciona o sistema holandês. Porque aqui não é como você tá no Brasil, se abre uma portinha, uma janelinha e sai vendendo, ou você tá lá na rua ofertando. Aqui não pode. Se eu sair na rua ofertando, em 5 minutos aparece um policial. Aí eu vou ter um grande problema. Então, eu fui entender. Então, é claro, eu tenho licença, tudo sobre as regras sanitárias são muito sérias, e qualquer problema você pode causar um dano para a saúde de uma pessoa, e eu também não quero ter problemas nenhum. Então eu também tenho esse lado que você tem que ter um cuidado, mexer com alimento, mexer com comida. Então fui aprendendo tudo isso. Então é investimento. Então às vezes meu marido falava, poxa,
eu acho legal o que você faz, mas você nunca tem dinheiro. Porque no começo assim, você tem. Então, eu tinha mais aparatos e acessórios e livros e tudo, e aí também o custo de você pegar as documentações que exigem, né? Então também tem um custo para isso. E eu fui perseverando. Eu sei que você tem maquinário também, né? Que você, vários também, aí chegou um ponto que eu lembro que quando eu comecei a fazer salgado, eu fazia uma cestinha com 12 coxinhas e ia comer com uma amiga. E quando alguém me pedia, eu queria 30 coxinhas ou 30 salgadinhos, uma quantidade pequena, para comer com os amigos ou com a família. Então, se isso acontecesse 1, 2 vezes no mês, era o meu hobby, eu estava começando. Mas chegou um ponto em que, gente, eu não aguentava mais, de dor no ombro, dor nos braços, sem ter tempo. Então, foi ficando pesado para mim dar conta de trabalhar e lidar com o cliente. E assim, aqui na Holanda, você pode ser um empreendedor independente, como uma microempresa no Brasil. Então, eu sou independente. Eu que tenho que fazer anúncio, eu que tenho que administrar, fazer compras, fazer todo o preparativo e o conceito do negócio. Então, chegou um ponto em que eu consegui comprar um maquinário, que para mim também era muito difícil. Eu falava, eu acho que não vou conseguir. E os custos, isso. E também a nossa insegurança. Então, chegou um ponto em que eu precisei comprar um maquinário. Então, eu comprei maquinário para me auxiliar na minha rotina, porque eu não faço só salgado, né? Eu faço bolo, eu faço doce, eu faço as refeições, então tem todo um programa que eu aviso para os clientes, aí tem a mídia também que ajuda a divulgar, e eu ainda tô aprendendo, né? Porque não dá pra gente saber tudo, mas hoje eu me considero feliz, e também eu tenho muitos desafios pela frente, porque eu sou uma micro empresária, então eu sei que eu tô dando passinhos pequenos, mas eu tô construindo uma base muito boa, e é isso, é acreditar. Então, às vezes, quando eu olho para trás, e eu lembro quando eu me sentia pequenininha, sabe quando a gente se sente pequeno, com o coração apertado? E quando a gente chega aqui, a gente se pergunta, poxa, quem eu sou? O que eu tô fazendo aqui? Ou dá até a vontade, os primeiros instintos vou voltar pro Brasil. Gente, eu ia perder meu casamento, que eu tenho um bom marido, ele é quietão, caladão, muita gente sabe que meu marido é quietão, caladão, mas ele é um ótimo marido. Eu estava construindo uma família e por conta da depressão coloquei quase tudo a perder. E eu fui acreditando, o espiritual também ajuda, né? Quando a gente tem uma fé, uma religião que também dá uma base pra gente, isso também contribuiu bastante. E depois, com o tempo, por sorte, porque a gente também precisa ter sorte e brigar um pouco, né? Meu marido também foi atrás de qual a melhor forma de poder me ajudar. Então, eu fui fazer terapia, a um ponto de eu conseguir fazer a terapia em holandês. Olha só! Eu achava que não ia conseguir falar holandês nunca, porque eu tinha muita dificuldade no começo. A depressão me atrapalhou muito a aprender holandês e me deu uma dificuldade tremenda de aprendizado. É uma coisa muito maluca, mas eu fiquei muito lenta para entender as coisas, muito esquecida. E ao ponto que um dia eu falei, nossa, olha só, tô chique. Tô na terapia falando em holandês. Então, tem umas coisas assim que às vezes a gente não entende o porquê, mas as dificuldades, os obstáculos também fazem parte da vida e contribuem para o nosso crescimento. Eu penso assim, que a gente tem 2 opções na vida, que a nossa vida tem 2 nãos. Um não, ele abre muitas portas para a gente continuar caminhando e acreditando, ou a gente tem um não que a gente vai parar e a nossa vida se foi a perder. Então, a gente tem escolhas, ou a gente continua ou a gente para. Estou até anotando isso daqui depois para colocar. Muito bom. E você sabe que eu sou tímida, né? Eu sou muito tímida. Mas eu sou bastante tímida. Mas no início, acho que tem uma diferença, né, de todo mundo que eu converso, sempre que eu leio muito nos grupos, tal. Tem uma diferença muito grande, claro, de quem vem, por exemplo, por trabalho, que veio transferido pelo trabalho, e quem vem sem nada, né? Seja por visto de partner ou qualquer outra coisa, que realmente a gente vem com nada. Eu também passei bastante, assim, por essas questões de quem sou eu, aqui eu não sou nada, de me sentir muito pequena, de me sentir... O que eu tô fazendo aqui? Que der uma lupa. Foi isso pra você?
Como que foi para você? Péssimo. Porque exatamente o que eu me identifico muito com tudo que você falou. Eu também tinha uma carreira no Brasil. Eu sempre fui muito independente desde muito nova. Eu sempre tive uma cabeça muito independente, até antes de ser realmente, por exemplo, independente dos meus pais. Então, eu sempre quis arranjar emprego porque eu não queria depender deles. Então, assim, a minha cabeça sempre foi assim. E aí, de repente, eu estava aqui dependendo de alguém, querendo reduzir essa dependência, só que eu cheguei em janeiro, né, nos últimos dias de 2019, uns meses depois começou o corona, então no meu caso ainda tive que lidar com tudo isso. Nossa, é verdade, você encarou a pandemia. Pois é, porque aí a época que eu deveria expandir, né, que eu deveria fazer amizades, tentar criar um network, é uma fase de terror, né, porque aquele início da pandemia que era um negócio assustador que a gente não sabia o que ia ser. Então, para mim, foi muito pesado, assim. Eu tinha já algumas amizades, porque eu tinha passado 3 meses em 2019. No começo de 2020, quando eu cheguei, eu ainda conversei com essas pessoas, mas era muito insosso, porque 2020 foi o quê? A nossa vida? Ficar trancada em casa, né? Arranjar emprego mais difícil ainda, porque o mercado completamente estava tentando segurar quem estava dentro da empresa, imagina contratar. Nossa, e aí todas essas barreiras que também, até hoje eu ouço não, porque o meu holandês não é suficiente, ou porque eu sou muito qualificada, meu currículo é muito bom, eu sou muito qualificada, mas eles queriam alguém mais iniciante, né, naturalmente, indiretamente acaba sendo alguém mais novo, mas assim, alguém mais iniciante, não sei o quê, quando eu vou para uma vaga, né, eu trabalhava em vendas, que é mais difícil ainda, porque normalmente a área de vendas eles esperam que você tenha experiência com o produto, e aqui no norte, o que eu tenho experiência? Eu trabalhava em call center. Aí eu vi vagas de call center, mas você tem que falar alemão, porque a gente tem um site na Alemanha. Eu não falo holandês, lutando para falar holandês, quem dirá falar alemão? Tipo, eu fui numa entrevista, ela falou assim, olha, a gente está entrevistando porque a gente gostou muito do seu currículo, tem outros clientes que a gente está para fechar negócio, talvez seja interessante, mas você não serve para essa vaga. O começo da entrevista foi assim. Nossa, porque a gente precisa positivo, né? Demais. O holandês é muito direto, né? Sabe o que isso me lembrou? Uma outra fase que foi muito complicada e que muita gente sabe para tirar de habilitação. Eu tive muita dificuldade. Eu tô nessa dificuldade agora, atualmente. Que é outra coisa que você fala assim, meu Deus, eu tinha carta no Brasil há mais de 10 anos. Aí eu bombei várias vezes na teórica. Na teórica, tudo bem, porque depois você percebe que a gente subestima. Mas eu tenho que fazer tudo de novo, eu tenho que provar que eu sei dirigir, uma coisa que eu faço há tanto tempo. Eu dirigia todo dia em São Paulo. Você acabou de falar uma coisa muito importante. Fazer o que eu já sei, recomeçar, porque aqui, quando você chega, você não é nada. Nada assim. Não o nada de ser pessoa, mas no nada porque você tem que recomeçar tudo. E você tem que provar que você tem capacidade para tudo. E é 20 coisinhas, né? Que vai a carteira de motorista, tirar documento, abrir conta em banco, fazer isso, fazer. Aí você vai já colocando isso tudo num balaio só, você fala, nossa, eu sou nada, não sei. Eu me sentia mal porque eu não conseguia, tipo, a conta no banco, tem até um vídeo no canal eu contando a odisseia que foi abrir a conta no banco. Eu lembro. Eu teve um dia que eu comecei literalmente a chorar, porque eu falei assim, mano, nesse lugar, eu não tenho capacidade nem para abrir uma conta no banco. O meu nível de inutilidade nesse país eu não consigo nem abrir uma conta no banco. Nossa, eu lembro que eu tinha algumas amigas que elas falavam assim, ai, lá vai ela de novo tentar essa habilitação, porque aqui, né, os primeiros 6 meses você pode dirigir, depois, over. A sua realidade é bicicleta no vento, na chuva, no sol, ou vai ficar no ponto de ônibus. Só que não é igual no Brasil, que a cada 3, 4, 5 minutos você tem um ônibus que te leva para qualquer lugar. Aqui é tudo com tempo, com horários, intervalos, e eu ficava nesse ritmo. Ou eu estava de bicicleta, ou eu estava do busão, na chuva, na neve, no sol. E toda vez que eu fazia minha prova teórica, eu não passava. E eu ficava pé da vida, porque eu não passava por questão de 1 erro, 2. E aí, imagina aquela sensação que você se sente ainda muito pequeno, e aí eu tentava, não conseguia, e eu falava, ai, não quero mais. Aí eu esperava 3, 4 meses para falar, tudo bem, vamos lá de novo. Então, toda vez que eu tentava, eu não conseguia. E isso também vai passando muito tempo, até que eu falei, não, tudo bem, eu vou
vou fazer até conseguir. Então, fazia, e aí reprovava assim, um erro a mais. Aí eu remarcava a prova. Um erro a mais. Eu ficava sempre no quase. E aí um dia eu fui fazer a prova, né, a teórica, e eu fui já assim. E quando você faz a prova, muitas vezes, o sistema trava. Então você chega lá no CBE, né, que é o Detran, e você clica no token, coloca seu número de inscrição e ele já te habilita para eles te chamarem para a prova. Eu já tinha feito a prova tantas vezes que o sistema me travava. Então eu ia até o balcão e falava: oi, minha senhora, eu tô travada no sistema, me libera aí, por favor. E chegou um dia que eu saí muito preparada. Eu tava super preparada para fazer a prova. E aí meu marido: eu vou com você, que ele quis me dar aquele apoio emocional, que ele é parceirão. Fomos fazer a prova, eu tava leve, tranquila. Eu falei: hoje eu passo. Eu tava com a alma leve, de tanto que eu tinha feito. Quando eu chego, o baile me trava, é claro, eu já fui direto no balcão. Aí a mulher olhou assim pra minha cara, o lado holandês prático e simples. Minha senhora, você fez a sua prova muitas vezes, o sistema travou. Eu falei: sim, eu sei. Por favor, me libera. Não precisa, porque você não vai passar. Na hora. Super motivação holandesa. Na hora me deu um nó na garganta, meu marido olhou para mim assim: calma. E eu falei: não, tudo bem, se eu não passar, mas me deixa fazer a prova. Aí, né, com esse banho de água fria, fiz a prova e não passei. Voltei para casa aos prantos de choro. Aí remarquei a prova, e aí eu fui direto pro baile. Minha senhora, eu tô travada, por favor, libera para eu fazer a prova. E a mulher: minha senhora, eu acho melhor você não fazer a prova. Muda o método, porque eu queria fazer em holandês, o padrão, como todo mundo faz. Eu não queria tradutor, eu não queria fazer individual, eu queria metendo a cara. E eu achava um absurdo algumas coisas que acontecem. E aí eu falei para ela, não, senhora, não tem nenhum problema. Se eu não passar, eu volto aqui e a gente conversa sobre o método. Que ela queria que eu fizesse uma prova individual. Mas a falada, você pode fazer uma prova oral. Ela falou: olha, eu sou examinadora, se você estiver nervosa no dia eu te acalmo, mas você tem certeza que você quer fazer a prova? Aí eu falei para ela, minha senhora, eu já comi esse livro de cabo a rabo, eu não aguento mais estudar. Eu paguei para fazer essa prova hoje, me deixa fazer a prova? E ela foi muito queridinha. Não, tudo bem, mas olha, se você tiver algum probleminha, não fica triste, volta aqui, a gente conversa e a gente muda o método. E aí eu já tava assim, né, falando 1000 palavrões na cabeça, entrei também assim, né, com o pé no peito, não tava nem aí para nada. Entrei, sentei, coloquei o número da minha matrícula, você tem que colocar o número da inscrição, e comecei a fazer a prova, e aí eu voltava, selecionava, enfim, fiz porque você tem que responder as questões, e no final, confirma, tá certo, tô certa. E aí eu fiz, eu tampei o olho, eu falei: eu não tenho mais emocional nem para ver isso. Porque o resultado aqui é assim, aparece um positivo ou um negativo. Vermelho para baixo. É horrível ver esse negativo. Horrível. E aí eu parei, eu não queria olhar, e acho que já tinha passado muito tempo, aí veio uma senhorinha e me cutucou. Mefrau, minha senhora. Por favor, olha, eu falei: não quero ver não, eu vou sair, depois eu olho o e-mail, porque a gente recebe um e-mail de confirmação. Ela: não, por favor, olha. Então quando eu olhei, apareceu lá um positivo, né, em verde. A minha vontade era de gritar, mas eu não podia atrapalhar as outras pessoas que estavam fazendo a prova. Eu queria correr, explodir, eu saí caminhando educadamente. Fui até a senhorinha lá que queria me ajudar, a maneira dela, eu falei: minha senhora, muito obrigada, eu passei. Aí ela: parabéns, muito obrigada. Eu passei, mas muito obrigada por você ter sido querida, porque da vez anterior a senhora falou não, que eu não ia passar. Mas muito obrigada por hoje a senhora ter sido querida. Eu falei algo mais ou menos assim, porque às vezes eles não querem ser brutos, mas é uma maneira muito lógica, objetiva deles dizerem: não vai. Passei.
E aí já cheguei em casa, feliz da vida. A primeira coisa, né, entrar em contato com a autoescola. Então eu lembro que eu falava para as minhas amigas: o dia que eu tirar a minha habilitação, eu vou fazer uma festa, eu vou fazer um samba. Mas aí veio o Covid, né? Então assim, ó, vê o tempo em que eu vivo aqui para quando, né, tanto tempo, eu só tirei minha habilitação agora. Eu lembro que quando eu fiz a minha prova prática, passei, ainda bem, e foi aquele chororô. Eu sou muito emotiva, então chorei, fiquei feliz, enfim, foi uma alegria. Eu lembro que eu fiz a prova, 3 dias depois veio um lockdown, porque era um lockdown total, então não ia ter nenhum serviço disponível. Então, eu passei, tinha habilitação, mas até as agências de veículo estavam fechadas. Eu lembro que, passado um tempo, você podia entrar em contato com a agência, agendar um horário para fazer um test drive num carro. Então, eu tinha tirado a minha habilitação e eu só consegui comprar meu carro um mês e meio depois. Uma coisa mais ou menos assim. E aí, depois que eu tirei esse carro, os meus amigos, os meus clientes, né, enfim, tudo, uau, que alegria! Foi muito bom para mim e também parece que eu tinha tirado um elefante das costas. E aí foi isso. Tirar a habilitação também foi muito mas hoje é muito legal, porque no começo eu só tinha vontade de correr daqui. E hoje, para mim, eu acho ótimo viver aqui. Eu moro numa cidadezinha pequenininha, às vezes tem umas coisas que às vezes nem tudo a gente acha legal, ou alguns infortúnios, mas eu acostumei a viver na Holanda, aprendi, né, me integrei. Hoje eu consigo ajudar algumas pessoas que às vezes têm dificuldade. Ai, como que eu faço para abrir uma conta no banco? Quando eu posso, eu ajudo. Hoje eu conheço bastante gente, né? Conheço pessoas formidáveis. Conheci você. A Iná é super famosa na cidade também pela comida que ela faz, que vou te dizer que tem comida e coisas que eu já comprei dela que eu não era, que o dela é melhor do que eu já comia no Brasil. E realmente eu não sei se você tem, eu imagino que você tem noção, mas não sei a que nível que você tem noção do quanto que, né, que a gente está aqui nessa vida muito louca, tão longe do que a gente tinha como casa, né, porque a gente começa a construir o conceito de casa aqui, né, e aí de repente, por exemplo, eu lembro que um dia eu comprei a feijoada, isso já mais de ano que eu tava aqui, porque também teve todo esse rolê do lockdown. Sim. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu fui comer, que eu dei aquela garfada assim na feijoada, eu falei, nossa, como eu tô com saudade do Brasil, como eu tô com saudade da comida brasileira. Porque cozinhar, eu até cozinho, não sou exímia cozinheira, mas até cozinho. Mas não é a mesma coisa, não é o mesmo sabor. Tipo, tem uma torta da minha mãe que é emocional, que é a torta que minha mãe... Eu já tentei fazer várias vezes. Consegui chegar num ponto que ela fica boa, mas nunca fica igual da minha mãe. E nunca vai ficar. E essas coisas, assim, tipo, quando eu como as coisas que você faz, e acho que isso é uma sensação geral de todo mundo, a gente volta para casa. Mesmo... Ai, tô tão feliz. E assim, eu acho que às vezes tem momentos, né? Comer é uma coisa pra gente que é brasileiro muito emocional, né? A gente, ao contrário dos holandeses, a gente faz uma mesona farta no Natal, né? A gente fica o dia inteiro cozinhando porque é uma questão de certa forma assim, de amor, né? Como uma demonstração de amor para a família ficar o dia inteiro cozinhando. E então acho que a comida e o que você acaba fazendo com a sua comida que você vende pra gente, é um pouco assim de a gente se sentir acolhido nessa vida maluca, de todas essas questões que a gente tem que lidar quando a gente vai vir morar fora. Então, é por isso que Dona Ainá é famosíssima, porque ela cozinha, faz uma comida e tipo, meu Deus do céu. Aí a gente come e volta pro Brasil estando na Holanda. Às vezes eu não tenho dimensão disso tudo, mas quando eu preparo algo, eu preparo porque eu quero que as pessoas sintam esse bem-estar, ou às vezes se elas estão tristes ou sentem saudade, a comida dá esse conforto. Porque para mim, a comida, ela foi o conforto, ela foi o que me deu colo para muita coisa. Então, eu fico muito feliz quando eu escuto de você, já escutei também de outras pessoas falando que, nossa,
elas se sentem abraçadas quando comem a minha comida. Não tem preço que pague essa satisfação, sabe? É o que me deixa muito feliz e faz eu acreditar. Continue, você está no caminho certo. Então, em breve, Com certeza teremos você está no novidades. caminho certo. Então, eu luto, em breve teremos novidades, eu quero que a SMAC cresça, né? Mas sempre com a intenção, o amor. E se não tem amor, se eu não conseguir fazer algo com a melhor emoção, com o coração, eu não faço. Que às vezes eu falo, pessoal, esse período é um período, muitas vezes eu fecho a agenda, dou uma relaxada, porque se não tem prazer, não tem por que fazer. O meu motivo é proporcionar alegria e felicidade. É a minha intenção. Não sei se eu consigo, Claro mas que consegue. a intenção é sempre essa. Fico muito feliz. Ainá, queria agradecer muito a sua presença aqui no canal, a sua visita, Obrigada. a conversa que foi muito boa, foi uma delícia essa conversa. Obrigadão. Foi uma delícia, foi um SMAC from Brasília. E olha que hoje quase esqueci, porque hoje eu estava fazendo feijoada, né? Hoje eu precisava abastecer para congelar as feijoadas. De repente, olhei no relógio e falei, meu Deus, 7 horas, deixa eu correr. Então, quando você falou, vou me atrasar um pouquinho, eu falei, então dá tempo, porque hoje eu tava... assim, todo dia cozinha. Eu vou deixar aqui na legenda as redes sociais da Ainá, para quem quiser, para quem mora aqui na Holanda, quiser entrar em contato com ela, até quem não mora na Holanda, mas enfim, para quem quiser ver o trabalho dela, ver as coisas que ela faz e entrar em contato para encomendar coisas de comida, que a gente recomenda muito. Se inscreve se ainda não está inscrito e muito obrigada por nos assistir. Obrigadão. Tchau, tchau.